E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer aqui, né, essas 6 dicas que eu separei aqui. Coloquei como 6 dicas para traders iniciantes, mas acredito que serve para a maioria. Na verdade, todo mundo tem que estar sempre atento, né, a todos esses itens aí, independente do nível e do grau, né? Quanto mais conseguir otimizar isso, melhor, né? A primeira de todas, para ser breve e rápido, antes de tudo, eu peço para inscrever aí no canal, que dá uma força, estou iniciando. Deixa o like aí também. Eu espero que consiga contribuir com esse conteúdo ou com outras coisas aí também que eu venha trazer. Já tem alguma coisa. É... Mas bom, então deixa o like aí, se inscreve que ajuda demais, cara. De verdade. Vamos ver se eu consigo aumentar aí e conseguir ajudar a impactar mais gente aí positivamente. Bom, vamos lá. 6 dicas para traders iniciantes aqui. Bom, a primeira delas que eu separei, pessoal, é aprender a usar os prejuízos de forma útil, de forma inteligente. Por quê? Porque quando a gente toma um loss ou um dia, né, que é um dia mais difícil, um dia ruim, o que acontece? É, por natureza, o ser humano ele tenta atropelar isso. Como assim atropelar? Ele não quer revisitar, ele não quer sentir aquela dor novamente, né? Ele não quer sentir aquilo porque vai ficar remoendo aquele erro, né? Só que, mais uma vez, o mercado sendo um pouco contra o senso, tem que entender aquele dia da melhor maneira possível. Às vezes até mais do que um dia vitorioso, né? Entender o que se fez de errado para não fazer novamente, né? Então aqui eu coloquei, né, revisar todos os stops, todos os dias ruins, todos os dias de descontrole e os erros operacionais, né, desses dias, nessas situações. Eu acho que isso daqui é um baita de um insight, e quando eu digo revisitar, é de repente fazer um replay daquele dia extremamente ruim, de repente imprimir o gráfico, né, estudar aquele gráfico ali na sua mão, realmente revisitar e debruçar ali, entender o que aconteceu ali dentro daquele dia, né, e de repente otimizar os erros, né, ou enfim, verificar ali, realmente se policiar, entender o que aconteceu naquilo para não repetir esse mesmo problema, esse mesmo dia, né, esse mesmo prejuízo, tendo em vista que ele foi um erro, né, digamos assim, em caso dele ter sido um erro. Em caso dele ter sido um stop, entender, estava tudo certo, foi ok, era isso mesmo, estava dentro do controle, perfeito, porque o stop ele é normal, né. Bom, o segundo item aqui, que é em relação à inteligência emocional, que é justamente esse fato que a gente acabou de tocar. Nem todo stop ele é um erro, né? E nem todo stop depende de você, né? Estatisticamente, no trading não tem como acertar 100%, né? Não tem como. Pode ter alguma estratégia com um índice de acerto mais alto? Até pode, mas acertar 100% não dá, né? E aí entra muito também da questão do gerenciamento de risco, né? E também a gente depois vai falar um pouco aqui em relação a esses pontos fortes e pontos fracos. Por quê? Porque o gerenciamento de risco ele está atrelado a isso. Será que você é um cara que prefere perder pouco várias vezes para depois de uma vez só ganhar muito? Ou será que você prefere ganhar pouco várias vezes, né, com uma frequência maior, né, se expondo ali o seu risco, né, digamos assim, você se expondo mais à probabilidade do trade do que ao risco retorno do trade, né? Então, isso também é um ponto ali de autoconhecimento, né? Mas, enfim, nem todo stop depende do operador, né? O stop ele é normal, ele vai estar dentro ali da estratégia. Você nunca quer estar errado, mas em algum momento estará. É justamente isso, né? E de duas vertentes: uma, que o mercado ele vai te estopar mesmo você estando certo, e duas, que você algum dia vai errar sim, tanto operacionalmente quanto vai acontecer um stop natural. Operacionalmente, o que eu quero dizer é de repente você entrar em alguma operação que você não deveria, né, por não estar dentro das suas premissas operacionais. Isso vai acontecer, tá? A frequência disso vai diminuir com o tempo. Tem que diminuir com o tempo, mas isso vai acontecer, tá? Então, quanto menor essa frequência, melhor, tá?
Aqui, não tente se vingar do mercado. Oportunidades nunca deixarão de acontecer. O que acontece muito, comigo já aconteceu também, com muita gente acontece. Nos livros aqui a gente vê bastante, por exemplo, nesse livro aqui, né, do Jack Schwager, Magos do Mercado Financeiro, ele faz uma entrevista ali com diversos operadores, né, antigos, né, era outra época também, mas as premissas e a ideia, principalmente de gestão de risco, elas são bem similares. O que acontece? É muito comum o erro da atitude de vingança, ou seja, você toma um stop, você reentra naquela operação instantaneamente, né? Às vezes você aumenta a sua posição, aumenta o risco envolvido ali dentro daquela operação. Isso é ruim. Por quê? Porque você está com algum viés dentro da sua cabeça, alguma coisa não está boa. Então, assim, cara, as oportunidades nunca vão deixar de acontecer. Se tu tem um dia negativo hoje, você não precisa recuperar esse dia hoje. Você pode fazer amanhã. O trade que você vai se expor hoje a um risco, sei lá, de R$ 300 em um trade, você não precisa fazer hoje, você pode fazê-lo amanhã, né? Então não tem essa emergência, essa urgência, essa coisa grave de fazer agora, de tem que ser agora. Não tem ninguém botando uma arma na cabeça ou fazendo alguma coisa para você fazer ali aquela operação agora, nesse momento, tá entendendo? Então, e nem mesmo com o mesmo ativo. Tem muito disso também. Principalmente aí quem opera, né, outros prazos ou até swing trade, position trade, está dentro de uma posição, quer recuperar aquele valor, aquela perda dentro do mesmo ativo, só que não faz sentido algum. Você pode fazer, liquidar aquilo, né, aquela posição, aceitar a perda e de repente colocar em risco outro ativo, outra operação. Tá? Então isso aqui é muito importante, tem que se policiar para não cair dentro dessa armadilha, tá, do mercado. Aceite e respeite o tempo de aprendizado. Isso aqui é bem importante também. Muita gente chega no mercado com uma, não sei, uma ânsia, né, uma ganância, ambição, uma loucura desenfreada. O que acontece? Não é bem assim. Tem que ter paciência, tem que ir com calma, tem que ir com passo a passo, né? Não adianta desenfrear, achar que vai encontrar ali a fórmula mágica, tá? Aí aqui eu coloco, né? Requer tempo de maturação, precisa estudar. É igual uma profissão desde o zero, sei lá, o cara vai ser mecânico. Ele precisa ali fazer o curso técnico dele de mecânico, tem os 2 anos ali, precisa praticar, precisa fazer o estágio, né? Qualquer outra profissão, chefe de cozinha, o cara vai estudar, vai ver, vai aprender técnica, né? Vai tomar muito na cabeça primeiro, né? Vai demorar ali seus 3, 4, 5 anos para poder conseguir desenvolver dentro daquele ambiente. Não é algo que vem do zero, do nada, de hoje para amanhã. Não, é com calma, com paciência, passo a passo. Mas, claro, tem que estar buscando o caminho certo, né? Buscando ali o estudo da maneira certa. E o que acontece muito no mercado é que quem não tem essa paciência, a ferramenta de trabalho é o próprio dinheiro. E o que acontece? Ele fica sem a ferramenta de trabalho e aí não consegue mais, né? E aí ele entra naquele processo de decepção, de frustração e acaba sendo expelido do mercado. Isso é bem normal. Não acredite em fórmulas mágicas, sempre teste e experimente diversas estratégias e modalidades. Isso aqui é bem importante, né? Porque é justamente dentro desse ponto de quem chega com muita velocidade, de repente ali ver algum setup, alguma coisa, algum teste milagroso, uma taxa de acerto absurda, né? E nem sempre isso vai estar de acordo, né? Nem sempre isso vai ser realmente funcionar para sempre, ou nem sempre isso vai acontecer na prática, vai rodar na prática, né? Então tem que estudar, tem que colocar em backtest, tem que testar. Dentro do próprio Profit consegue fazer backtest, tem programas, né, como o Elf Lab que faz backtest, né? Você consegue voltar ali no passado, testar aquela estratégia, né, em diversos ativos. Então, assim, vale a pena dar uma investida de tempo de estudo nesse aspecto de teste, né? Antes de sair colocando ali
todas as suas fichas em uma estratégia de alguém, de um terceiro que você nunca testou, nunca viu, nunca conheceu, tá? Descubra seus pontos fortes e pontos fracos. Aqui entra muito parte do autoconhecimento, né? Observe mais sobre si mesmo durante o desenrolar de um trade. Você possui ansiedade para sair rápido? Você prefere operações mais longas? Como que é isso? O que você prefere? Você tem tempo? Será que é melhor você não partir para um gráfico de 30, de 60 minutos, um gráfico diário? Ou de repente um gráfico de 5 minutos já te atende? Né? Todo esse tipo de autoconhecimento ele é bem-vindo. Né? Colocar isso no papel, ver realmente o que faz sentido para a sua situação agora. Tá? Tem dificuldade de segurar uma operação vencedora? Isso é bem normal. Né? A pessoa ela vem tomando ali, ela toma alguns stops, faz algumas operações ali com premissas erradas, né? com algumas questões ali operacionais que não funcionam, ou que ela não testou, ou às vezes isso é até normal dentro de determinado operacional e ela desiste. E aí quando aparece uma operação vencedora, ela já está mais tendenciosa a não acreditar nessa operação. E aí o que ele faz? Ele pega e sai da posição. Isso acontece bastante antes do tempo, isso acontece bastante, né? Não gosto de ver o resultado negativo e isso gera ansiedade e descontrole. Então, isso é uma das coisas que me assombrou, né? É um dos problemas aí que eu passei. Né? Essa questão do resultado negativo, de aceitação da perda, né? E aqui entra muito em relação com esse item aqui, vou destacar. Esse ponto aqui. Se vingar do mercado quando você vê um resultado negativo, gerando descontrole. Isso aqui acontece. Então tem que entendeu isso daqui, tem que se policiar a não fazer isso daqui, tá? O último ponto que eu coloquei aqui, entenda e saiba como você normalmente se comporta diante de qualquer situação proposta pelo mercado. Uma notícia, uma alta volatilidade, né? Ou você está operando ali dentro de uma tendência, você quer que o mercado vá naquela direção, porque é o que ele fez antes, só que ele para de ir, e agora? Ele entra numa consolidação, ou de repente você toma ali 2, 3, 4 stops seguidos, como que você se comporta? Qual é a sua reação? Ou então você toma um stop e você já tem aquele pensamento, nossa, eu tomei o stop, mas ainda vai dar certo essa minha posição. Será que faz sentido? Né? Ou então, de repente, você tinha um alvo posicionado, o preço quase pega o seu alvo e volta. O que você vai fazer? Como você se comporta diante dessa situação? Então, isso aí tem que ser tudo autodescoberto. Você tem que descobrir isso com o tempo, né? De repente até com a ajuda, e entender essa situação, né? Para você conseguir lidar com isso. Isso aqui é bem importante. 5. Entenda que o mercado é feito de pessoas. Né? Ainda que tenha um banco ou instituição por trás das mais pesadas operações, entenda que o mercado é composto por pessoas. Isso aqui justamente a gente consegue entender, né, quando a gente começa a observar o padrão que o preço faz. Né? Para tudo, olha o gráfico, imprime esse gráfico, imprime várias páginas, faz um livro assim, operações do ano de gráficos do ano de 2021 do dólar ou do índice futuro, imprime, encaderna. Eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar. Olha isso aqui são os gráficos do primeiro, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó, que não fica tão bom na câmera, mas deixa eu ver se fica melhor, ó. São gráficos do primeiro semestre aí do ano de 2022. Tudo impresso. E aqui, qual é o objetivo? Rabiscar. Pega um lápis, vai desenhando, vai estudando, senta na mesa e vai olhando. E aí você vai conseguir entender que cada padrão, cada coisa que a gente observa ali dentro do gráfico, além dela se repetir, você vê muita coisa similar no passado, você vai ver que tem alguma coisa ali. Quando você enxergar, você vai entender. Tem alguma coisa ali. E quando você enxergar isso, parece que você vai tendo uns estalos, assim, sabe? O que acontece? As pessoas elas têm comportamento, né? E são similares, né? Principalmente quando a gente fala de comportamento de massa.
Provavelmente vocês já ouviram falar daqueles testes, né, que fazem com macacos, né, com ratos, né, aquela coisa toda, aqueles experimentos que tem em livro, tudo mais, né, aquela coisa do macaco indo pegar a banana, cai o balde de água em todo mundo, né, em todos os macacos ali, e aí quando outro macaco novo ele entra ali dentro daquele lugar, daquele ambiente que ele começa a subir, os outros começam a bater nele para ninguém se molhar. Então assim, é, conjunto de pessoas, né, o comportamento, ele se repete, ele é muito similar. Dá para observar isso tanto dentro de um espectro menor, de um dia, de um intraday ou algo do tipo, e também muito dá para se observar num gráfico diário, semanal, num crashing, algo do tipo. Fator de notícia, por exemplo. Então, tenta observar isso, tenta sempre, quando estiver operando, se lembrar. O gráfico é feito de pessoas. Tem muita gente aqui, tem muita gente fazendo o que eu estou fazendo, tem muita gente fazendo o contrário, né? Então tem que entender esse aspecto aí, é importante. E tentar estar sempre do lado mais forte e provável, né? Obviamente todo mundo que entra para ganhar. Então tem que tentar entrar no lado que vai ganhar, né? Ou seja, no lado mais forte, né? Nem sempre você vai acertar, né, esse lado, porém é o objetivo aí de todo mundo. Então só lembra disso. Entenda que o mercado é feito de pessoas. Só lembra disso. Quando você acha que todo mundo vai comprar, não faz nada. Pega um dia e faz isso. Aqui eu acho que todo mundo vai comprar. Estuda, vê o que acontece. Aí você pega outra operação. Aqui eu acho que todo mundo vai vender. E vê o que acontece. 6. Seja responsável por você. Aqui é essa questão da culpa, né? Do erro, da culpa. Isso acontece muito com quem desrespeita esse tempo aqui, quem acelera demais, né? Coloca ali o erro na corretora, o erro no professor, o erro no mercado, fala que é mentira, que não funciona, que não faz sentido, né? E, bom, por não acreditar nos modelos, né? Você vai estar já correndo um pouco desse problema aqui. E, bom, tem que testar, o dinheiro é seu. Você tem que testar o operacional, ver o que acontece, funciona, não funciona, qual a chance, a probabilidade, né? Qual que é o retorno, qual que é o máximo negativo que aquela estratégia pode me levar. Né? Então isso é importante de você sempre observar, né? Ser responsável pelo que você está fazendo ali. É você que está fazendo isso, entendeu? Ninguém está te obrigando a entrar na operação, seja comprado, vendido, qualquer coisa. Qualquer coisa. Operar intraday, operar swing trade, operar position, comprar para investimento, não tem ninguém te forçando a isso. Está sendo influenciado, mas não tem ninguém te forçando a isso. Outro ponto aqui, evitar operar capital de terceiros. Né? Pegar ali um dinheiro de algum parente, de alguém, isso não faz sentido algum. Tá? Não faz sentido algum, vai com calma, trabalha, junta ali um dinheiro, coloca esse dinheiro em risco, mas não opera dinheiro de outra pessoa. O peso vai ser muito grande em cima de você. Tá? E aqui por fim essa última frase, né? A decisão de uma entrada ou sair da posição sempre será sua. É igual que eu falei, não tem ninguém te obrigando a nada. A decisão é sua, você que estudou, você que escolheu, você que clicou, o dedo que está aqui é seu, entendeu? Então é isso. Seja responsável, seja autorresponsável. Beleza, pessoal? Espero que tenha dado algum insight aí, alguma luz, alguma coisa aí tenha despertado em vocês. Já vou aproveitar aqui e recomendar esse livro, né? Mais o Mercado Financeiro, mostrei ele aí antes. Deixa eu ver outro livro legal, é o Reminiscências também, tenho ele aqui perto, deixa eu tentar pegar. Já aproveitar para... esse aqui também é bem legal, tá? Fala também sobre esses vieses, né, psicológicos, emocionais, questões, né? E é isso. Espero que tenha sido proveitoso aí. Forte abraço para vocês. Dá aquele curtida aí, né? Dá o curtir, por favor, ajuda. E deixa os comentários se tiver alguma dica, alguma sugestão também. Se gostou, avisa, porra, maneiro, cara. Faz mais, gostei, interessante. Né? Pode fazer sim, que vai me incentivar a continuar, tá? Trazer coisa aí para vocês.
Beleza? Tudo que eu puder ajudar, tô aqui para ajudar. Um abraço, até mais, tchau, tchau.